Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo, bem-vinda ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia e estou com muita alegria poder estar com você aqui mais uma vez para falar da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Nós vamos conversar hoje a respeito do Salmo número 127. Salmo 127. Salmo 127 tem uma curiosidade, ele não é um salmo de Davi, ele é um salmo do filho de Davi, é um salmo de Salomão. E olha o que diz a Bíblia: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Esse salmo é muito conhecido, muito cantado, muito falado por dois aspectos principais. Primeiro, ele fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. E o que isso pode nos falar, querido? Isso aqui é um nível, né? Esse reconhecimento de que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, é um reconhecimento, assim, de que Deus está no controle de todas as coisas, mas assim, sem exceção nenhuma. De tal maneira que eu não só posso confiar nele, eu devo confiar nele, eu devo. Porque às vezes as pessoas têm uma mania, têm às vezes um pensamento, às vezes não é mania não, às vezes é uma verdade do coração, de achar que assim, se o meu braço não conquistar, se eu não trabalhar, olha, eu vou fazer, porque se eu não fizer, ninguém faz por mim. Se eu não fizer, nem Deus ajuda. Isso é um absurdo. Porque o trabalho que temos foi Deus que nos deu. A força que temos para trabalhar foi Deus que deu. A possibilidade de fazermos qualquer coisa, de nos movermos em qualquer direção, é por Deus. Querido, é Deus quem fala o começo, é Deus quem determina o fim. É Deus quem começa, quem realiza, quem termina e determina todas as coisas. Nós não podemos ser soberbos, arrogantes, a tal ponto de dizer: se não for eu fazer aqui, querido, nunca faça isso. Nunca diga isso. O apóstolo Tiago, lá na sua carta, ele diz assim: olha, não se ensoberbeçam em dizer amanhã vamos fazer isso ou aquilo, vamos para tal cidade, vamos trabalhar e ganhar e conquistar. Ele fala: antes, se vocês tivessem sabedoria, vocês diriam: se Deus quiser, nós faremos isso ou faremos aquilo. Se Deus quiser, se Deus quiser. Querido, então olha, presta atenção. Quais têm sido as tuas palavras? Porque às vezes a gente se torna, sabe o que? Soberbo. E a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Aí a gente se gaba de fazer isso ou aquilo, de conquistar, de alcançar, como se isso fosse fruto do nosso esforço, do nosso trabalho. É claro que eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou correr atrás. Isso é verdade. Mas sempre reconhecendo que é do Senhor que vem a mim todas as coisas. E é Ele quem me dá as condições para que eu faça isso ou aquilo ou deixe de fazer. Querido, quanta gente planejando 1000 coisas para a sua vida e às vezes as coisas são interrompidas por uma enfermidade, por um luto, por uma necessidade, pelo dia mau que não se espera. Então, eu fico vendo pessoas que planejaram a sua vida assim didaticamente e infelizmente não conseguiram completar, porque alguma situação aconteceu inesperada no meio do caminho. Então, o seu perfeccionismo, tanto para si quanto para o próximo, às vezes ele não tem dado em nada. Então assim, programa as coisas, pensa como pode fazer, mas lembra do que Provérbios fala. Sabe, o homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade,
em vão vigia a sentinela. Esse é um ponto muito importante para ser lembrado nesse texto. Aí ele fala assim, é inútil dormir tarde, sabe, comer penosamente o pão que você granjeia, né, que você vai atrás. Porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Ele não está falando do sono, claro que não. Embora até isso vale, tá? Porque a Bíblia é muito clara em dizer que o nosso Deus não dorme. Lembra o Salmo 121? É certo que não dorme nem cochila o guarda de Israel. Aquele que nos guarda não descansa. A Bíblia fala que os que esperam no Senhor subirão com asas como águias e não se cansarão. Por quê? Porque o nosso Deus não se cansa. E Ele nos dá essa força para podermos seguir. Então, olha, ele fala, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Isso é poético. Quer dizer, aos amados Ele dá enquanto descansam nele. Enquanto confiam nele. Enquanto sabem de uma coisa. Que nada depende de mim, finalmente. Eu vou fazer. Mas eu vou fazer sabendo que se o Senhor me paralisar no meio da minha obra, naquela que as minhas mãos estão fazendo, Ele é quem vai dar cabo delas. Ele é quem vai fazer com que elas terminem. Então tenha humildade de reconhecer. Puxa, se você tem condições intelectuais de entender coisas, foi Deus quem fez que você fosse assim. Seja humilde. Sabe, porque tem duas coisas. Uma é esse se gabar, né? De achar que se não fosse eu, ai, coitado de quem está ao meu redor. E outra coisa é olhar para o próximo, como se o próximo fosse um coitado. Sabe? Às vezes a gente olha para as pessoas como se elas fossem assim, vagabundas, né? A gente fala, não fazem nada. Não. Realmente tem alguém que não se esforça. Mas tem gente que, querido, está assim, na sua vida sendo guiado por Deus, com propósitos que nós não sabemos quais são. Então nós temos que amar as pessoas e respeitá-las nas suas lutas, nas suas dificuldades. O mal intencionado Deus nos revelará, pode ter certeza. Mas nós devemos cuidar dos nossos lábios, para que não julguemos as pessoas como fracas, débeis, como se nós fôssemos melhores ou mais fortes do que elas, ou olharmos para aqueles desvalidos e dizer, não tem, não consegue porque não quer, porque não vai atrás. Às vezes as pessoas estão passando lutas, queridos, que se elas pudessem sair delas, elas sairiam. Mas elas também estão na dependência de Deus, como eu e você também estamos. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, e saber que se o Senhor não construir, não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, é vão o cuidado da sentinela, daquele que vigia. Entrega o teu caminho ao Senhor humildemente. Confie nele e saiba que o mais ele fará. Essa é a coisa mais importante da vida, querido. Esse reconhecimento de que é de Deus, vem de Deus, volta para Deus. A minha vida, eu vivo na dependência dele. Tudo aquilo que vem no meu coração para fazer, a Bíblia fala lá, o apóstolo Paulo fala assim, é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar. É Ele quem me dá vontade de estar aqui, por exemplo, agora falando essas coisas para você. Isso não vem de mim. Humanamente, queridos, nós não temos boa vontade para nada. A boa vontade para que façamos coisas que possam ser chamadas de boas, vem de Deus. Então toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados exclusivamente a Ele, no nome de Jesus. Que Deus abençoe demais a tua casa, a tua família. Que Deus abençoe demais o teu trabalho, as obras das suas mãos. Que Deus prospere as obras das suas mãos. Que Deus te dê graça no seu pensamento, nas suas emoções, no seu espírito. Que hoje seja um dia diferente. Que esta semana seja uma semana abençoada. Porque coisas que você não espera vão acontecer da parte do Senhor na tua vida. E você vai se alegrar. E muitas vezes aquilo que você mesmo está planejando, ou está tentando fazer, talvez você não consiga. Mas aquilo que Deus vai colocar na tua vida e no teu caminho, isso é que vai te dar vida, paz, alegria. E vai te colocar uma nova perspectiva no teu coração. Guarda esta palavra. E que o Senhor te abençoe em todas as coisas.
em nome de Jesus. Eu sou o pastor Silas da IPEI de Rolândia. A IPEI de Rolândia fica lá na Santos Dumont, 1075. Caso você queira informações sobre nossas atividades, entre em contato com a gente lá na secretaria no telefone 43 30 15 27 27. Ou então você pode entrar nas nossas redes sociais, especialmente lá no YouTube. Vai lá no YouTube, chama Em Frente Responde. Aí você se inscreve no nosso canal, aciona o sininho, não perca nada daquilo que a gente pode estar fazendo aqui. Tem também no Facebook, tem no Instagram, Em Frente Responde. Vai lá, curte, vai lá, segue e vai ser sempre muito bom e agradável ter você aqui com a gente. Que Deus te abençoe demais. Não esquece de uma coisa, pelo menos aqui, ó. Eu te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau. Senhor nosso Deus e nosso Pai, com muita alegria nos colocamos diante da Tua presença e te agradecemos por todas as coisas que o Senhor nos tem concedido. Hoje queremos agradecer especialmente porque o Senhor nos concede mais uma oportunidade de vida, oportunidade, ó Deus, de entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, ó Deus, que quando um dia nasce, renovam-se as misericórdias do Senhor, renovam-se as nossas esperanças de ter uma vida melhor. Por isso entregamos o nosso dia, a nossa semana, entregamos o nosso mês, o nosso tempo de vida, entregue a nós pelo Senhor, para que o Senhor nos abençoe, nos direcione, nos coloque no caminho certo, para que realmente façamos aquilo que seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós te amamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.